Então, pessoal, nessa segunda parte aqui, nós vamos ver a questão da colonização portuguesa aqui no Brasil. A efetivação do Brasil colônia. A fixação de portugueses no Brasil só se tornou significativa na segunda metade do século XVI. No final do século XVII, a população brasileira portuguesa já se aproximava de 100 mil indivíduos. Não podemos deixar de dizer que alguns povos desenvolveram a agricultura, cultivando sobretudo a mandioca, um dos principais alimentos indígenas, com a qual faziam farinha, bolos e beijus. Além da mandioca, eram cultivados também o milho, o feijão e o algodão, alimentos provavelmente introduzidos por povos andinos. Então, os índios eles já praticavam a agricultura aqui no Brasil. Neste período vieram para o Brasil portugueses de todos os tipos, ricos fazendeiros, aventureiros, mulheres órfãs, degradados, empresários falidos e membros do clero, que era a religião católica. O foco da imigração foi a região nordeste do Brasil, já que as plantações de cana-de-açúcar estavam em pleno desenvolvimento. Essa imigração colonizadora ficou marcada pela masculinidade da população. As mulheres indígenas e africanas acabaram por substituir a falta das mulheres portuguesas. Então, naquela época do Brasil colônia, vieram poucas mulheres brancas para o Brasil. Daí, as mulheres indígenas e as mulheres africanas constantemente ocorria a relação sexual misturando as raças na época, ocorrendo assim a miscigenação. Surge então o branco da terra, filho do colono português com as índias locais. Mais tarde surge a figura do mulato, filho do europeu com as africanas. Hoje a maioria dos brasileiros possui alguma ancestralidade portuguesa, ainda que muito remota na maioria dos casos. Cultura, religião e heranças deixadas pelos portugueses no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país multicultural, é um país com uma grande diversidade cultural. Foi o país europeu que exerceu mais influência na formação da cultura brasileira. Os portugueses realizaram uma transplantação cultural para a colônia, destacando-se a língua portuguesa, falada em todo o país, e a religião católica, crença de grande parte da população com extenso calendário religioso, com suas festas e procissões. As instituições administrativas, o tipo de construções dos povoados, vilas e cidades, e a agricultura fazem parte da herança portuguesa. Aí nós temos uma imagem demonstrando aí como é que Portugal então influenciou bastante até mesmo nas edificações, né? A paisagem urbana aí é representada pela arquitetura portuguesa. No folclore brasileiro, é evidente o grande número de festas e danças portuguesas que foram incorporadas ao país. Entre elas, a cavalhada, o fandango, as festas juninas, uma das principais festas da cultura do Nordeste, e a farra do boi. As lendas do folclore, a cuca e o bicho-papão, as cantigas de roda, peixe vivo, o cravo e a rosa, roda-peão, etc., permanecem vivas na cultura brasileira. Sem falarmos da gastronomia, né? O quanto as comidas de Portugal perduram, entremeiam também em nossa cultura. Então vamos ver algumas curiosidades. Plantas e animais que os portugueses conheceram no Brasil: milho, mandioca, caju, amendoim, abacate, abacaxi, goiaba, capivara, cobaias. Algumas plantas e animais que os índios conheceram com a chegada dos europeus:
banana, limão, pimenta, pêssego, cebola, coco, trigo, alface, alho, galinha, carneiro, cavalo. Os brasileiros tiveram que aprender a língua portuguesa. Com a chegada dos portugueses, os machados de pedra foram substituídos por machados de ferro. Os brasileiros perderam terras para os portugueses e os índios perderam a sua liberdade. O contato dos brancos com os índios fez com que os índios contraíssem uma série de doenças. Houve também miscigenação entre os dois povos que deu origem ao caboclo.